Eu, assim como todo brasileiro, estou triste, escandalizado com as cenas que nós presenciamos e assistimos na sessão da CPI dessa semana. CPI esta que, ao invés de ser chamada CPI da Covid, deveria ser chamada de CPI do covarde. Porque o que nós temos observado ali seguidamente são atos de covardia contra pessoas que vão ali para dar sua contribuição à nação, dando explicações que visam melhorar o enfrentamento dessa pandemia. Nós que achávamos que Renan Calheiros era a síntese da hipocrisia, da canalice, era porque não conhecíamos até então o senador Otto Alencar e Osmar Aziz. Este último humilhou publicamente a doutora Anice Yamaguchi, que foi ali na condição de convidada para dar uma contribuição científica aos trabalhos da CPI, mas que foi humilhada, ridicularizada por aquele senhor que está cheio de processo nas costas e a chamou de mentirosa. Então a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Vejam vocês, um homem como aquele desqualificado, cheio de processo nas costas, está achando de mentirosa uma senhora de 62 anos que dedicou toda a sua vida à causa médica para aliviar o sofrimento das pessoas e agora sendo humilhada daquela forma. Logo em seguida, se não bastasse aquela sessão de horrores, o senador Otto Alencar, da Bahia, de uma forma premeditada, ardilosa, porque aquilo que não foi por acaso, aquelas palavras, aquele comportamento dele diante da CPI não foi por acaso, ele calculou, planejou minuciosamente as palavras que ele ia utilizar, porque a intenção dele era muito clara: humilhar e desqualificar a doutora Anice para todo o Brasil. Ele não estava interessado em nenhum momento em saber o que ela pensava. Os argumentos dela foram completamente ignorados em todo momento. Ela não conseguiu falar, não pôde falar, ela foi, na verdade, proibida de falar. E isso não foi por acaso, foi metódico. Tinha um método naquilo. Era a intenção deles, claramente, não permitir que ela falasse, mas sim humilhá-la e desqualificá-la diante da nação. E nós presenciamos isso. Ele fez a ela algumas perguntas, sem nenhum fundamento, sem nenhuma importância relevante, mas que ela respondeu sim a todas as perguntas que ele fez. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É o coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas, e eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Neutralizantes, né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Ele simplesmente ignorou as respostas da doutora, porque a intenção dele era clara, ele não queria saber das respostas dela, dos argumentos dela, ele queria, desde o princípio, era humilhar aquela senhora diante de todos. Enfim, as perguntas que ele fez, ela respondeu, não fez gritando, pelo seu estilo oriental, calmo, sereno, tranquilo, mas respondeu assertivamente a todas as perguntas que ele fez, mas ele simplesmente ignorou as suas respostas. Ele disse que ela não respondeu, claro que respondeu. Todo mundo viu isso, está gravado. E ela respondeu porque o que não falta àquela senhora é conhecimento científico, é conhecimento de medicina. Mas a eles não interessava isso. A intenção era muito clara, humilhá-la e desqualificá-la diante da nação. Uma cena triste, lamentável, da parte de um senhor, de um senador, de cabelos brancos, que deveria ser símbolo de ponderação, de equilíbrio, de bom senso, mas que deu aquele show de vergonha. Ele tentou depois justificar o injustificável, explicar o inexplicável. Ele disse que
agiu daquela forma vergonhosa porque estava preocupado com a saúde e com a vida das pessoas. Ele queria proteger a população de fake news e narrativas equivocadas sobre a doença. Mas, na verdade, aquele senador não estava preocupado com a sua vida e com a minha vida. Se o senador Otto realmente estava preocupado em salvar vidas, ele deveria, por exemplo, cobrar do governador do seu estado onde estão os 48 milhões que foi pago por 300 respiradores que até hoje o estado não recebeu. Ora, são 48 milhões, é muito dinheiro. Esse dinheiro serviria muito bem para comprar insumos para tratar os doentes, construir hospitais, contratar mais médicos, enfim, investir na rede pública de saúde, mas que foi desviado, foi jogado na lata do lixo, porque os respiradores até hoje não chegaram. A empresa que recebeu o dinheiro não entregou os respiradores. E o senador Otto não fez nada, não cobrou o seu governador do seu estado da Bahia. Onde está esse dinheiro, senador Otto? Se o senhor realmente está preocupado com a nossa saúde, com a nossa vida, deveria, assim como outros senadores do Nordeste, exigir que o governador Rui fosse até a CPI dar explicações sobre isso. A gente queria muito ver essa sua mesma ênfase. A gente gostaria muito de ver essa sua valentia, essa sua ênfase em relação ao seu governador do seu estado. O senhor não foi tão macho, tão corajoso com a doutora Anise, a humilhou publicamente. A gente queria muito ver essa sua valentia diante do seu governador, exigindo que ele fosse até o Senado dar explicações sobre o porquê que ele pagou 48 milhões a uma empresa e até hoje essa empresa não entregou o produto para o Estado. Então fica aí a nossa proposta, nosso apelo, né? O senhor, se fizesse isso, sim, estaria demonstrando preocupação pela saúde e pela vida da população.